Se existe algo que precisamos ter na nossa vida atualmente para nos sustentar durante esse tempo de pandemia mundial em que estamos vivendo, é esperança. Uma esperança em que possamos depositar toda a nossa confiança. Uma esperança que seja comprovada, que tenha um alicerce sólido e indestrutível. A esperança inabalável que nos é assegurada por Deus. E com o propósito de nos encorajar e de reafirmar a maneira como Deus nos concede esperança, quero pedir a sua atenção durante os próximos momentos para considerarmos um pequeno trecho registrado no Velho Testamento que nos ensina especificamente a respeito do que Deus faz para nos conceder esperança durante tempos de adversidade e sofrimento. Desde o primeiro momento em que tomamos consciência de que o mundo inteiro estava sendo infectado por um vírus nunca antes identificado, capaz de nos matar, um sentimento de temor e até mesmo pavor tem permeado a vida de muita gente. O confinamento, o distanciamento social tem sido a ordem do dia para praticamente o mundo inteiro. Inicialmente, a única esperança que havia no horizonte era a descoberta de uma vacina. E agora, depois de cerca de mais de um ano, algumas vacinas já foram aprovadas e liberadas para uso em massa. E assim a concentração de esforços está na produção suficiente para vacinar a maior parte da população mundial o mais rápido possível. Com aqueles que conseguem ser vacinados publicando nas redes sociais e comprovando que tomaram a vacina, né? E recebendo cumprimentos dos seus familiares e amigos, etc. Mas antes da vacina começar a ser produzida, havia uma chama de esperança. Porque, eventualmente, nós teríamos uma vacina nos dando a esperança de que, apesar de não ser possível que todos nós fôssemos vacinados ao mesmo tempo, a maioria de nós conseguiria sobreviver nessa batalha contra esse vírus impiedoso. Mas aí aparece um doutor dizendo que a vacina não iria nos dar 100% de garantia dela ser eficaz no combate ao contágio do vírus. E, por isso, ainda continuaria sendo necessário o uso de máscaras, distanciamento social, etc. Então, é como que se aquela chama de esperança tivesse se tornado em uma fagulha de esperança. Mas a boa notícia para todos os que confiam em Deus, no Deus do Evangelho de Jesus, revelado nas Escrituras, é que a nossa esperança não se fundamenta ou não deve se fundamentar em coisa alguma que nós, seres humanos, possamos produzir ou fabricar. A verdadeira esperança se fundamenta inteiramente e exclusivamente em Deus. Não existe outra alternativa que possa nos livrar da morte, a não ser Deus. Por isso, a decisão mais sensata que nós podemos tomar, antes de mais nada, é a de colocarmos a nossa esperança em Deus. E para falar a respeito dessa necessidade, vamos focalizar a nossa atenção em 3 versos registrados no livro do Êxodo, na época em que, depois de 4 séculos de escravidão no Egito, o povo de Israel havia se tornado tão numeroso que o rei egípcio decidiu colocar em andamento um plano de contenção para reprimir e assim manter sob controle a submissão do povo israelita, que estava se tornando a maioria. E o plano incluía aumento de crueldade na disciplina dos israelitas, imposição de tarefas mais árduas no preparo do barro e na produção de tijolos, assim como na execução de todo tipo de trabalho agrícola. Além disso, o rei egípcio decretou que as parteiras dos hebreus, quando fossem ajudar as mulheres hebreias a dar à luz, matassem os bebês de sexo masculino. E foi debaixo daquela circunstância desesperadora que um casal israelita, como vocês já devem saber de quem estou falando, na tentativa de livrar da morte seu bebê recém-nascido, teve a ideia de colocar o bebê num cecinho vedado com piche e betume, fazendo com que ele chegasse até onde a filha do faraó estava se banhando à beira do rio Nilo. Ela sentiu pena do bebê e acabou contratando uma mulher hebreia para amamentar e criar o menino, preservando assim a sua vida. E a mulher hebreia, coincidentemente, não era outra senão a própria mãe do bebê. E quando não houve mais necessidade de ser amamentado, o menino foi levado de volta para a filha do faraó, que lhe deu o nome de Moisés. E Moisés foi criado e educado com todos os benefícios e privilégios de pertencer à família do faraó, até chegar à idade adulta. E um belo dia, ele acaba matando um dos capatazes egípcios
e com medo de ser morto por ordem do faraó, Moisés acaba fugindo para uma região deserta, onde passaria os próximos 40 anos vivendo como fugitivo, pastoreando ovelhas. Esse é o cenário de desesperança em que o povo de Israel se encontrava naquela época. E nos últimos 3 versos do capítulo 2 do livro do Êxodo está escrito: muitos dias depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Deus era a única esperança dos israelitas. Eles estavam vivendo debaixo da opressão de um rei paranoico, obsessivo, determinado a destruir qualquer possibilidade de Israel ser libertado daquela escravidão. E nós pensaríamos que, após a morte desse rei paranoico, o povo de Israel começaria a ter algum sentimento de esperança de que a situação poderia melhorar. Mas, infelizmente, a situação não mudou. O verso 23 diz que muitos dias depois, ou depois de muito tempo, esta é uma referência ao tempo que se passou desde o dia em que aquele bebê foi encontrado pela filha do faraó, até o dia em que Moisés, o fugitivo, recebeu a visita do anjo do Senhor, que lhe apareceu do meio de uma sarça em chamas. Em outras palavras, aquele israelita que, por ter sido extraordinariamente infiltrado no palácio do faraó e que por isso tinha se tornado uma esperança de conseguir, de alguma forma, trazer alívio e libertação para o seu próprio povo, agora havia se tornado um criminoso foragido. Não é difícil imaginar que muitos israelitas deveriam estar pensando que a preservação da vida de Moisés tinha sido um ato sobrenatural de Deus para mudar a sorte do seu povo escolhido, fazendo com que, eventualmente, ele se tornasse o sucessor do trono ou se apoderasse do trono após a morte do faraó, e assim possibilitasse que aqueles séculos de escravidão opressora acabasse. Mas, de repente, aquela chama de esperança também acabou se apagando. Moisés teve que sumir do mapa. Mas se observarmos este trecho com atenção, vamos perceber claramente 2 perspectivas totalmente distintas, uma perspectiva terrena e uma perspectiva divina. A maior parte do verso 3 se refere à perspectiva terrena, isto é, aquilo que estava acontecendo aos olhos humanos. Depois de muitos dias, morreu o rei do Egito, isto é, depois do tempo em que aquele rei obcecado, maníaco, queria destruir o povo de Israel, depois do tempo em que aquele que poderia ter sido o libertador desapareceu, se tornando um fugitivo por 40 anos. É depois disso. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Esta era a perspectiva terrena de total desesperança. A situação estava péssima e a única esperança que estava à vista era o sofrimento e a morte, nada mais. Mas em seguida, o texto apresenta uma declaração conectando a perspectiva terrena à perspectiva divina, dizendo que o clamor do povo chegou até as alturas, chegou até Deus. Mas que enquanto esse clamor acontecia, a situação terrena continuava a mesma. Aliás, a situação não iria mudar por um bom tempo, por pelo menos umas 4 décadas. Todavia, no verso seguinte, temos a declaração da perspectiva divina. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os filhos de Israel e atentou para a condição deles. Os verbos que estão em relevo nos informam sobre a atitude de Deus para com o clamor do povo de Israel e que são como setas apontando para a esperança que devemos colocar em Deus. São 4 verbos que nos ensinam profundas realidades a respeito do caráter do nosso Deus e que devem ser a base da nossa esperança em Deus. Deus ouviu o lamento do povo. Deus ouve o nosso clamor. E a realidade magnífica que vem à tona, por causa do fato de Deus nos ouvir, é a distinção que existe entre Deus e os demais ídolos que não passam de ser pura fabricação da mente humana. O povo de Israel estava vivendo há séculos na terra dos ídolos, na terra da cultura egípcia. E um dos salmos que temos nas Escrituras que nos ajudam a enxergar claramente a distinção entre Deus
e os ídolos fabricados por mãos humanas, é o Salmo 115. Observem o que ele diz. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? E aqui então começa a distinção entre Deus e os ídolos. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Essa semelhança se refere ao fato de que não pode existir real esperança em deuses ídolos que são fabricados por mãos e mentes humanas. Mas o Deus de Israel, esse sim tinha ouvidos que realmente ouviam. Isso é extremamente importante porque quando nos encontramos diante de situações e circunstâncias desesperadoras, circunstâncias a que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a experimentar no decorrer da nossa vida terrena, a tendência que nós temos, por natureza, é de questionar e até duvidar que Deus realmente se importa conosco. Duvidar que Deus realmente está a par dos acontecimentos ao nosso redor. E o fato que Deus ouve é uma confrontação direta com um sentimento imediato que normalmente nós temos, que brota em nós, aquele sentimento que nos deixa desesperados, o medo que procura nos convencer de que precisamos descobrir uma maneira, alguma coisa, alguém que possa nos dar esperança. E enquanto não estivermos agarrados à realidade extraordinária de que Deus nos ouve, a nossa atenção ficará voltada apenas para aquilo que nós podemos enxergar ao nosso redor com os nossos olhos humanos. Em vez de procurarmos enxergar a situação conforme a perspectiva celestial, a perspectiva da sabedoria de Deus. Este relato nos ensina que, mesmo nas circunstâncias em que ninguém fazia a mínima ideia do que Deus estava fazendo, Deus ouviu o clamor do seu povo. As Escrituras deixam claro, perfeitamente claro, que Deus nos ouve. Por exemplo, o Salmo 55, pela manhã, ao meio-dia e ao anoitecer, choro angustiado. E o Senhor ouve a minha voz. Primeira carta de João. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, ser ouvido por Deus é um privilégio que Ele nos concede. O Deus que criou e sustenta o universo, não apenas a Via Láctea, mas todo o universo, é o mesmo Deus que tem ouvidos para ouvir o nosso clamor. E agora talvez alguém pode estar pensando que eu penso dessa forma porque eu não sei do sofrimento que muita gente passa. Como, por exemplo, famílias com crianças pequenas em países que há décadas vivem em estado de guerra civil. Ou porque eu não sei de pessoas que há muitos anos vivem clamando pela intervenção de Deus para lhes trazer a cura de uma enfermidade e Deus não tem lhes dado ouvidos, aparentemente. Sim, é verdade que eu não tenho conhecimento da miséria e sofrimentos pelos quais muita gente no mundo experimenta. Mas acreditar na afirmação de que Deus não nos ouve ou não se importa com as nossas dores e sofrimentos, além de ser uma contradição com o que as Escrituras claramente ensinam, é uma prova
do nível a que pode chegar a arrogância da nossa natureza humana, a ponto de presumirmos que, se Deus tivesse nos ouvido, Ele teria feito o que nós lhe pedimos que fizesse. Não sei dizer como nem quando isso começou, mas muitos de nós pensam que a prova de que Deus nos ouve é o fato dele cumprir os nossos pedidos. Mas as Escrituras ensinam que Deus realmente nos ouve e que ser ouvido por Deus é um privilégio que Ele nos concede. Observe que eu não estou dizendo que, ao nos ouvir, Deus tem o privilégio de cumprir o que lhe pedimos. Não. O que eu estou dizendo é que o fato de Deus nos ouvir é um privilégio que Ele nos concede. O significado de Deus nos ouvir é dele estar presente, é dele nos conceder consolo e encorajamento. Como o salmista diz a Deus no Salmo 23, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. E o texto de Êxodo mostra que Deus não apenas ouve, Deus não apenas ouviu os clamores, Deus se lembrou da sua aliança. Verso 24. Deus se lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus não se lembrou de Israel por causa do volume dos clamores de suas vozes, e nem por causa da quantidade de horas e dias que o povo ficou clamando. Também Deus não se lembrou dos israelitas porque eles eram pessoas boas, pessoas de boa índole. Porque assim como o restante da raça humana, eles não eram. A palavra de Deus diz que todos nós, sem exceção, toda a raça humana, sem exceção, pecou e carece da glória de Deus. Israel não era um povo inocente, e muito menos sem pecado. Deus não tinha obrigação alguma de libertá-los da escravidão. Na verdade, uma das razões pelas quais nós ficamos desesperados é porque nós cometemos o equívoco teológico de pensar que, se eu for uma pessoa boa, frequentar a igreja, contribuir, fazer boas obras, etc., contanto que o meu modo de viver seja um pouco melhor do que as piores pessoas que eu conheço, então Deus vai me deixar imune de experimentar adversidades, desgraças e infortúnios durante a vida. E aí, quando alguma situação alarmante ou trágica chega à nossa vida, nós começamos a questionar a razão de Deus ter permitido que aquilo acontecesse. Por que eu estou tendo que passar por isso, né? Eu não sou como fulano ou ciclano. Eu não faço isso ou aquilo. Em outras palavras, a minha esperança se baseia no meu próprio conceito de bondade relativa. Mas observe do que foi que Deus se lembrou. O texto nos informa que foi da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. E é importante termos isso em mente, ou termos em mente que quando Deus se lembra de alguma coisa, não é no mesmo sentido de quando nós nos lembramos de alguma coisa que nós esquecemos, né? Um dos aplicativos que eu uso diariamente no meu telefone, no meu relógio, é o tal de lembretes. Mas Deus não precisa desse aplicativo. Ao dizer que Deus se lembrou da sua aliança, o escritor de Êxodo não estava se referindo ao fato de Deus estar tão ocupado, sustentando e mantendo o universo funcionando, né, pelo poder da sua palavra, que ele havia se esquecido de cuidar do povo de Israel. E que, de repente, Deus se lembrou depois de ter ouvido o clamor dos israelitas. Mas esse não é o significado dessa declaração, de forma alguma. Está escrito na carta aos Hebreus: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, dizer que Deus se lembrou é dizer que Deus estava ativamente agindo em conformidade com a sua absoluta e soberana vontade.
em conformidade com seus desígnios que haviam sido estabelecidos antes mesmo do nosso mundo existir. Mas aqui no texto da história de Israel, se referia à promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, de que o povo de Israel seria libertado da escravidão no Egito e, eventualmente, habitaria numa terra fértil onde emanava leite e mel. Esse era o significado da aliança específica de Deus com o povo de Israel, num sentido temporário. Isso quer dizer que o ato de Deus se lembrar da sua aliança vai muito além do que apenas realizar a transferência de Israel de um lugar geográfico para outro. A aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó faz parte de uma aliança maior e mais abrangente que podemos chamar de aliança da redenção. Da aliança que Deus fez consigo mesmo, que Deus Pai fez com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo, de revelar e manifestar o seu amor através da criação e da redenção de seres humanos e torná-los seu povo. Em outras palavras, seja lá qual for a situação de adversidade ou sofrimento pela qual estejamos passando, ou ainda venhamos a passar durante esta vida, precisamos estar conscientes de que o nosso Deus se lembra da sua aliança. Deus redime, Deus salva os seus filhos, o seu povo. É por isso que, em lugar nenhum das Escrituras, está escrito que, quando Deus finalmente mudou de ideia, ele decidiu enviar seu filho, seu único filho, ao mundo. O que as Escrituras nos diz, de acordo com Gálatas capítulo 4, Paulo escrevendo: quando chegou o tempo certo, isto é, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Isso significa que Deus se lembrou da sua aliança. Deus se lembra da sua aliança. Então Deus ouviu, Deus se lembrou, e o terceiro verso, ou verbo, usado no texto do Êxodo, no versículo 25, é que Deus viu os filhos de Israel. Deus viu, Deus olhou, Deus viu os filhos de Israel. Deus se apercebeu. Deus tinha os seus olhos voltados para o povo que lhe pertencia. Quando nós nos defrontamos com uma situação que nos deixa desesperados, sem saber o que pensar, o que falar ou o que fazer, em geral, é porque nos esquecemos da realidade extraordinária de que Deus nos vê. E há muitos de nós, cristãos, que não recebemos consolo nem encorajamento em saber que Deus nos vê e que Ele está ciente dos nossos sofrimentos e infortúnios. E, consequentemente, nós ficamos, de certa forma, forçados a buscar esperança em alguma outra coisa. No nosso meio evangélico, existem pessoas que, por terem passado por experiências que foram tão trágicas, tão devastadoras, tão profundamente doloridas, que essas pessoas pensam que a única maneira que elas encontram para conviver ou se conformar com o que lhes aconteceu é se elas isentarem Deus da responsabilidade de ter visto aquilo pelo que elas passaram e não ter feito coisa alguma para impedir que tivesse acontecido. Mas um dos trechos das Escrituras que nos impede de pensar dessa maneira é o Salmo 121, que diz assim: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Este salmo nos ensina que é simplesmente impossível
que Deus não esteja ciente de tudo o que acontece na nossa vida. Quem sabe esse seja um dos maiores mistérios para a nossa perspectiva terrena, finita, né, da nossa vida. Reconhecer que quando aquele exame médico confirmou o diagnóstico de que se tratava de um câncer, Deus estava vendo. Reconhecer que quando aquele filho decidiu menosprezar e abandonar os princípios morais da fé com que você procurou educá-lo, Deus estava vendo. Reconhecer que quando você foi maltratada, humilhada e rejeitada, Deus estava vendo. Quando aquele ente querido, que para você era uma das pessoas mais importantes da sua vida, veio a falecer, Deus estava vendo. Quando o seu casamento simplesmente foi por água abaixo, reconhecer que Deus estava vendo. E quem sabe a essa altura alguém pode estar pensando que esta mensagem está ficando mais parecida, está com cara de desesperança do que de esperança, né? Mas a verdade é que ela só fica com aparência de desesperança quando nós deixamos de considerar qual é a alternativa. E a alternativa é a seguinte: adoramos um Deus que é deficiente, que não cumpre suas promessas, ao invés de um Deus que é perfeitamente capaz de orquestrar todas as circunstâncias e situações da nossa vida, de tal forma que elas venham a cooperar para o cumprimento dos seus desígnios eternos, para a sua honra e glória. Em outras palavras, a alternativa é simplesmente insustentável. A ideia de existirem situações e acontecimentos na minha vida que Deus não possa ver, a ideia de existirem circunstâncias na minha vida em que Deus não possa ser a minha esperança e, portanto, eu precise confiar em alguma outra pessoa ou coisa, é simplesmente uma ilusão, uma fantasia mental. Porque a triste realidade é que, se Deus não é capaz de intervir, quem mais pode ser capaz? Quem é que pode estar acima de Deus, ser mais capaz do que Deus? Assim como Deus viu cada dia dos 400 anos de escravidão de Israel no Egito, também Ele vê cada dia da nossa vida, por mais densa que seja a escuridão que porventura tenhamos passado, ou ainda venhamos a passar. Deus ouviu, Deus se lembrou da sua aliança, Deus viu, e finalmente, no verso 25, o texto diz que Deus atentou para a condição do povo. O verbo atentar aqui não é no sentido de cometer um atentado, né? Mas sim no sentido de considerar com entendimento, com conhecimento. Portanto, Deus nos ouve, Deus se lembra da sua aliança, Deus nos vê e Deus nos conhece. É por isso que Deus é a nossa única e incomparável esperança. Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Deus conhece as circunstâncias e acontecimentos que irão honrar e glorificar o seu nome. Deus conhece quais são as nossas reais necessidades e o quanto que nós podemos suportar. E Deus sabe, na hora certa, à semelhança do que aconteceu com o povo de Israel, que o libertador virá nos libertar. Porque no tempo certo, o próprio Deus é quem envia a libertação. E agora vamos voltar lá para o Salmo 115, em que o salmista descreve os ídolos feitos por mãos humanas e que as pessoas decidem adorar em lugar de Deus. Nós chegamos até o verso 8, né? Então, continuando a partir do verso 9, confie no Senhor, Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, vocês que o temem. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem ao Senhor, desde o menor até o maior. Isso tudo porque Deus nos ouve, porque Deus se lembra da sua aliança, porque Deus nos vê, Deus nos conhece. E a consumação dessas realidades é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Quando os israelitas clamaram pelo socorro de Deus, eles não tinham a mínima ideia de que a sua libertação estava a caminho. E tudo o que eles conseguiam pensar, a cada dia que passava, era que Deus havia se esquecido deles. Mas nós, que hoje vivemos debaixo da nova aliança de Deus, comprada com o sangue sacrificial de Jesus, nós já sabemos o final da história, não é mesmo? Deus enviou o seu único Filho para que toda e qualquer pessoa que nele creia receba o seu perdão e a dádiva da vida eterna. É por esta razão que Deus é a nossa esperança, a nossa única esperança.
E, portanto, a minha oração é que Deus, por sua graça, nos conceda cada vez mais anseio de descansar na esperança que somente essa verdade é capaz de nos dar.